Hoje eu quero te falar quanto tempo você deve ficar na mesma cozinha. 3 meses? 4 anos? 6 anos? É isso que a gente vai descobrir e vai abordar nesse vídeo de hoje. Meu nome é Eric de Lima, tenho 20 anos de cozinha e hoje eu vou te falar a minha visão sobre o que eu gostaria de ter ouvido quando eu comecei na carreira e eu quero te passar também o que eu ouvi de outros chefes, outros cozinheiros, sobre o quanto tempo é ideal sobre você estar ali na mesma rotina, no mesmo lugar, no mesmo restaurante, hotel, ou seja lá onde for, certo? Então, assim, para deixar claro, você tem que ter alguns sinais de alerta para entender se você está fazendo um plano de carreira ou se você está simplesmente acomodado no lugar, né? Então, o que é suficiente, o que não é? Então vamos começar, né, na linha do tempo pela parte mais curta da história toda. Vamos falar sobre 3 a 6 meses. Cara, 3 a 6 meses você não aprende nada. Eu já vi um monte de cozinheiro, tá? Que eu contratei, que deu 3 meses. O cara falou assim: então, chefe, eu tô pensando aqui, eu acho que eu vou pedir as contas, porque eu acredito que eu aprendi tudo que eu tinha que aprender aqui. Cara, é lamentável ouvir isso, tá? Porque o que acontece? Ah, beleza, você aprendeu o cardápio, você aprendeu um pouco da rotina, ganhou ali um leque variado de receitas, mas ainda te falta muito. Então, por exemplo, seguindo, né, a minha vivência, né? A gente tinha acabado de inaugurar um restaurante que também era um espaço de eventos e tudo mais. E de repente, 3 meses depois que a gente inaugurou, o confeiteiro me pediu as contas e ele falou: ah, eu senti que eu já aprendi tudo. Só que assim, e aí ele saiu fora, obviamente. Só que depois de uns 6 meses de casa aberta, cara, a gente começou a estourar de eventos e fazer casamento, e fazer coquetel, e fazer buffet, e fazer coffee break. E ele não viu nada disso. Ele só ficou ali no arroz com feijão, né? Só ficou ali no básico, no beabá, cuidando da pracinha dele, soltando as coisinhas dele. E de repente, acho que foi isso, 3 meses, ele se sentiu estagnado e falou: não, eu vou sair, quero viver coisas novas. Eu entendo que pode ser que ele recebeu oportunidade melhor, pode ser um monte de coisa. Mas assim, o fato de você considerar que você tá, que seja 6 meses na mesma cozinha, que você aprendeu tudo, cara, você não pegou um ciclo completo, você não pegou uma virada de cardápio, né? E então, assim, dentro do que o chefe poderia ter te passado de conhecimentos e receitas novas e técnicas, você viu uma parte. Então, não é um ciclo completo, você vai aprender pouco, né? Uma coisa é se você tá querendo entender ou testar se cozinha é realmente para você, né? Ou então, por exemplo, às vezes você pega um cozinheiro de restaurante que ele entra num hotel achando que é uma coisa e de repente ele vê que é outra, ou vice-versa, né? Um cozinheiro de hotel entra num restaurante, olha e fala assim: puta, não, eu não curti restaurante, né? Aí é uma coisa, mas achar que já aprendeu tudo, porque as palavras desse confeiteiro foi isso, né? Sentiu que tinha aprendido tudo, é vago, é falho, é errôneo da parte dele, né? Então você não vai enfrentar rushes variados, né? Se você entra numa época de baixa e você sai em 3 meses, de repente você não pegou a época de alta e aí você não viu a quantidade, o leque de possibilidades daquele lugar, né? E você não chega a criar uma autonomia real, você não chega a criar, como que eu posso dizer, uma autonomia com relação a respeito dentro da cozinha, né? De você construir uma carreira, de você treinar outras pessoas. Você não construiu nada disso, você passou.
né? Você foi um visitante, né? Então, não façam isso, tá? A não ser que quando vocês entrem, vocês consigam identificar que aquilo não é pra você. Aí é uma coisa, tá? Mas achar que em 3 ou 6 meses ou menos de um ano você realmente aprendeu tudo que tinha pra aprender dentro daquele lugar, desculpa, não aprendeu, tá? Então, vamos lá. O que eu, dito tudo isso, o que eu considero como ideal nessa faixa de tempo, né? O mínimo para você ficar numa cozinha é um ano, mínimo. Mas o tempo ideal, né, é de 3 a 4 anos. E por que de 3 a 4 anos? Dá tempo de você dominar as bases, dá tempo de você rodar as praças, dá tempo de você entender um pouco ali de compras, dá tempo de você entender como a cabeça dos seus líderes funciona, né? Você consegue treinar pessoas, né? Você consegue delegar funções, você consegue entender como que funciona a rotina daquele lugar. Então, aí você tem um crescimento de 3 a 4 anos, entende? Agora existe um alerta dentro dessa faixa de período de 3 a 4 anos. Mas antes de falar do alerta, é importante dizer também que quando o cozinheiro tá no terceiro ano ali pra frente, lembrando que isso é meu ponto de vista, tá? Eu sou uma pessoa que tô ali quase com meus 40 anos, vim da cozinha antiga, a moda antiga dos gritos e dos berros, e hoje em dia a gente tem uma galera mais nova que às vezes é um pouco mais impaciente, fala assim, meu Deus, ficar 3 anos no lugar é loucura. Mas assim, o problema de ficar a partir dos 3 anos, é se você não recebe nenhuma promoção, nenhum aumento, você não troca de praça, você não pegou uma virada de cardápio, e aí se for o caso da virada de cardápio, aí a culpa é das chefias, né? Não é sua. E aí a pessoa começa a se sentir mais acomodada, começa a perder o tesão pela cozinha, né? Aquela emoção, porque a emoção todo dia, né? Aquela dopamina, adrenalina, todos os dias ela se torna constante e aí, pelo fato de se tornar constante, deixa de ser interessante, né? Você tem que procurar algo. É como um vício por rede social, pornografia, drogas ou qualquer outra coisa mais, né? Se você usa a mesma quantidade, chega uma hora que não dá o mesmo prazer, certo? Então a cozinha, se você tá há 3 anos no mesmo rush, sem rodar praça, sem uma promoção, sem acontecer nada ali, a adrenalina, a dopamina já não é mais a mesma. Então a tendência é a pessoa acabar perdendo esse tesão, né? O amor pela cozinha, né? E aí, o que eu acho importante, que aí que né, se torna um sinal amarelo, né? Um sinal vermelho nesse ponto de atenção dessa relação que você tem que ter com a cozinha. Só que aí de 4 anos pra frente, que aí a gente entra numa outra linha do tempo, né, na parte mais longa, aquele longo prazo, aí a gente entra numa faixa perigosa. Por quê? O cozinheiro ele já não ganha muito, né? Essa é real, o cozinheiro auxiliar. Às vezes o subchefe não ganha muito, às vezes nem o chefe. Eu já conheci chefe que ganha nem metade do que eu ganho e olha só que eu gostaria de dobrar o que eu ganho, né? Porque quando você ganha mais você quer ganhar, né? Mas enfim, a vida já não é, como eu posso dizer, a vida do cozinheiro já não é repleta de fartura financeira, né? Então, quando você passa desse período de 4 anos, aí começa a entrar uma outra coisa.
Porque aí a dopamina, adrenalina, serotonina, o que for, ela continua baixa, ela vai até abaixar um pouco mais. Então você vai ter menos tesão, menos paixão, né? Pela cozinha, pela sua profissão, pelo que você gosta de fazer. Só que aí entra um outro perigo: o tempo de casa. Porque o tempo de casa ele vai aumentando, a sua rescisão vai aumentando, né? É proporcional. E aí você entra naquele buraco de eu não vou deixar esse dinheiro na mesa, né? Eu tenho tantos mil para receber em FGTS, eu não vou deixar bloqueado. Ah, se a empresa me manda embora, eu recebo tantos mil lá. E aí você entra num buraco. Porque aí você começa a fazer as coisas sem gosto, numa leve esperança de ser mandado embora, mas ao mesmo tempo com medo de ser mandado embora, porque você já tá tanto tempo no mesmo lugar que você fala, cara, como que tá o mercado lá fora, né? E se eu saio e os caras me massacram porque eu tô tanto tempo fazendo o arroz com feijão e de repente eu vou para um outro lugar e os caras, talvez eu não seja bom o suficiente, né? Então você começa a entrar nos buracos ali de autossabotagem e tudo mais, e aí junto com esse fato da rescisão, e aí você não quer sair. Só que aí você rende menos. Aí você que era um ótimo cozinheiro, já passa a ser um cozinheiro mediano, porque você também não quer se esforçar tanto. Então, percebe a bola de neve, o bololô que vira? Então é uma fase muito perigosa desses talvez 3, 4 anos pra frente, 5 anos pra frente, porque você pode entrar nesse buraco de tipo, mano, não vou deixar esse dinheiro na mesa, não vou dar o gosto pro meu chefe, não vou não sei o que lá. Começa um monte de coisa. E aí você que era o cara maravilhoso, exemplar, que estava mostrando uma linha de crescimento considerável, você começa a entregar só o que precisa ser entregue. E quando você começa a entregar só o que precisa ser entregue, aí você já não é mais tão bom. Só que aí as coisas pioram. E aí a gente vai falar dos 5 anos pra frente. Que além desse bololô, que foi o que eu sofri em 2014, na minha primeira chefia dentro de um hotel, eu era um moleque de 28 anos, assumindo uma cozinha pela primeira vez. Cheguei cheio de boa vontade. Eu tinha 10 anos de cozinha, porém, tinham pessoas que eram meus subordinados que só dentro daquela cozinha tinha 14 anos. Como terceiro cozinheiro, outros como segundo cozinheiro. Pessoas mais velhas que eu, né? Eu tinha só 28 anos, as pessoas tinham 30 e poucos, 40 e poucos anos. E aí essa galera pisava, né? Porque essa galera era uma galera que não ia dar o braço a torcer de perder uma rescisão de mais de 10, 12 anos. Então era uma galera que, se precisasse, se sentia no coração que deveria faltar, faltava. Era uma galera que olhava pra minha cara, né, na época e falava: esse é só mais um chefe, já passou tantos por aqui, então não tinha respeito. Então, assim, você que tá há mais de 5 anos numa cozinha, a tendência é que você pode se tornar essa mesma figurinha. Aí você pode até falar, tá, eu não sou assim, né? E perfeito, cada pessoa é pessoa, cada cabeça é um mundo. Porém, para quem, aí no caso que era eu, estava assumindo uma chefia, eu identifiquei aquele monte de cobrinha, a galera que queria, né, me derrubar, ou que queria derrubar as pessoas novas, aquela galerinha que chegava pessoas novas, super motivadas, e aquela cobra que tava ali há 12 anos falava, e não era uma só, tá? Mas vamos dar o exemplo dela. Falava assim,
Você entrou aqui, eu tô aqui há 12 anos e eu tô no mesmo cargo que você. Não vai ser você, alecrim dourado, que vai crescer aqui dentro. Aqui as coisas não é assim, aqui ninguém cresce, aqui não é lá, lá, porque o chefe é isso, porque o chefe é aquilo, lá, lá, lá. E aí eu tinha uma pessoa extremamente tóxica, né? Falando dela, para não falar das outras mais, que aí é vídeo de 1h30 pra frente. Só que aí chegou no momento em que eu chegava na gerência, né, dentro desse hotel, que era um hotel de rede gigantesco, e falava, então, vem cá, eu tenho essa cobra, eu tenho essa cobra, eu tenho essa cobra, essas pessoas estão me prejudicando, blá, 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 blá. Eu quero a cabeça dessas pessoas. Aí meu gerente me olhava e falava, ah, então, é complicado, né? Porque, pô, mas essa pessoa nunca deu problema aqui. Ela é tão rápida, ela é tão boazinha, ela é tão não sei o que lá. Só que pelas suas costas ela tava te fudendo. E aí, não, mas a pessoa é boa. Não, mas você tem que aprender a trabalhar com ela. Não, mas não sei o que lá. Olha, a gente não vai conseguir programar a demissão dela, que é muito cara. Vamos ver no que vem, vamos ver daqui 6 meses. Trabalha mais um pouco com ela, porque você vai ver. É você que tem que aprender a mudar o seu jeito, ou sei lá o que. E de repente você tem um ninho de cobra. E cada pessoa nova que você coloca, aquelas pessoas são envenenadas por aquela pessoa que tá lá há muito tempo. Então, assim, a pessoa que tá há muito tempo dentro da cozinha, ela começa, não todas, tem sua exceção, mas ela pode começar a ela tá desmotivada, ela desmotiva as outras pessoas e ela não cria novos progressos ali, né? Tanto da vida dela quanto da própria cozinha. Então, existe a pessoa sabota, né, o rolê, né? Então, assim, o que a gente pode entender, né, como perguntas simples que você deve fazer para você mesmo, tá? Se tá na hora de sair ou não, se tá na hora de ficar, se vale a pena, né? Então vamos lá. Pergunta é: eu aprendi algo novo nos últimos 6 meses? 3 meses? Essa é uma pergunta boa. Minha responsabilidade aumentou no último ano? Ou eu continuo fazendo a mesma coisa? Terceira pergunta. Tem um plano claro de evolução alinhado ali com a chefia? Tipo, meu chefe pretende me subir de nível? Ele fala que vai entrar pessoas onde eu vou cuidar das pessoas? É falado isso? Terceiro lugar não. Quarta pergunta, perdão. Esse lugar, ele é saudável? Ele é compatível com os meus valores, né? Eu sou bem recebido, bem acolhido. O chefe entende que quando eu falto porque eu preciso, sei lá, cuidar do meu filho que tá doente, que não é porque eu tô faltando de vagabundice da minha parte. Então, é um lugar saudável? As pessoas me respeitam? Quinta pergunta. Eu tô aqui pelo aprendizado, pela minha carreira, ou eu tô aqui por conta da rescisão que eu não quero largar e talvez por um medo do mundo lá fora me engolir? Pergunte-se isso, tá? Antes de tomar essa decisão. E se você vê que não tem evolução, que não tem nada dessas coisas, converse primeiro, né, com o seu chefe e fala, ó, eu quero saber o que tem pra mim aqui. Porque eu preciso saber, porque se não tiver nada pra mim, eu vou começar a procurar outra coisa pra mim. E assim, nunca acredite que se o seu chefe falar assim, em 6 meses eu te promovo, cara, não acredite nisso, porque hotel, restaurante, acontece um monte de merda. Um chefe nunca, jamais deve prometer promoção pra ninguém, tá? Se você é chefe, você tá me ouvindo, aprenda isso, você nunca deve prometer nada pra ninguém, tá? E se o chefe te prometer, muito cuidado,
tá? Porque às vezes a intenção dele é a melhor possível, mas às vezes o dono do restaurante vai bloquear por falta de grana, ou do hotel, não tem budget para aumentar a folha de pagamento do coletivo ali do restaurante, sabe? Então cuidado com essas promessas, tá? Se a promoção tiver que vir, ela vai vir, né? Às vezes é melhor uma promessa de um aumento de responsabilidade no sentido, olha, hoje você está nessa praça, eu pretendo que você passe para essa praça no futuro, eu pretendo que você assuma o passe daqui tanto tempo, né? Vão entrar pessoas novas que eu gostaria que você treinasse, que eu gostaria que você coordenasse. Isso é uma promessa real. Agora, se o cara te prometer que daqui 3 ou 6 meses ele vai te promover, não acredite fielmente naquilo, porque você vai se decepcionar. E a culpa não é do chefe que é ruim. Às vezes são os donos que não permitem por conta de uma margem de lucro apertada que um restaurante tem. Então, às vezes não tem espaço para você crescer e às vezes não é maldade do chefe ou do gerente. Às vezes ele quer muito te promover para não te perder, mas ele não consegue porque quem tá acima dele não permite, tá bom? Então, o tempo certo na cozinha é aquele que faz você crescer. Contanto que você não me fale que 6 meses é um tempo ideal, tá? Nem pouquíssimo tempo é ruim, muito tempo é ruim, né? A menos que você receba promoções ao longo dessa jornada. E não quero estender o vídeo, mas eu vou repetir as perguntas que você deve se fazer. Aprendi algo nos últimos 6 meses? Minha responsabilidade aumentou nesse último ano? Eu tenho um plano claro de evolução alinhado com o meu chefe? Esse lugar ele é saudável psicologicamente para mim, com os meus valores? Eu tô aqui pelo aprendizado, pela carreira, ou eu tô aqui por estar confortável? Ou por estar com medo? Ou porque eu não quero largar o osso, não quero perder a rescisão? Então faça essas perguntas. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Manda para aqueles seus amigos, companheiros de praça que precisam refletir, né? Porque a gente tem uma vida atribulada, doida, cheia de evento, loucura, todo dobrando, trabalhando no final de semana e às vezes a gente não tem tempo para fazer essas perguntas para si, né? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê em breve. Valeu!